4 anos atrás, né? Confeccionamos as atas de eleição e de posse, fizemos o protocolo do requerimento na administração e nada de resposta positiva, né? Num primeiro momento, tudo o que a gente conquistou em Maxaranguape foi pela justiça, né? Nada veio de mão beijada. O sindicato ainda não tinha força política, né, como tem hoje, né? Hoje, né, a conversa está boa. Hoje, o sindicato em Maxaranguape, a partir de uma luta que acompanhei, obteve o reajuste do piso, o reajuste do magistério dos anos de 2023 e 2024, que não havia sido concedido. Hoje, o sindicato está mais forte, depois de um trabalho realizado por toda uma década naquele município de Maxaranguape. Hoje, o sindicato é capaz disso, mas antes ele teve menos força naquele município. Então, tudo dependia da judicialização ou dependia, numa maior medida, da judicialização. Mas, felizmente, conseguimos sim ter êxito e liberamos uma diretora para ficar livre de sua prestação de serviço, recebendo seu salário no final do mês, né? E com todo um tempo disponível para se dedicar às questões do sindicato, né? Com um tempo para frente, conseguimos uma segunda licença de um diretor que se decidiu querê-la e assumir as funções daquela pessoa que está licenciada pelo sindicato, né? Houve um recurso do município, né? Isso já entrando pela pandemia, mas mesmo assim conseguimos mantê-los e foram 2. Hoje, em Maxaranguape, já num outro contexto, no momento atual, temos 3 pessoas da educação com suas licenças remuneradas para o exercício do mandato classista. E diferente da conjuntura que passou, hoje, né, já não precisamos mais judicializar esse direito, porque a administração concedeu a partir dos requerimentos que foram encaminhados à prefeitura. Que bom, né? Porque a categoria não pode esperar sempre pela justiça, né, para resolver os seus problemas, né? E, nesse meu tempo todo, foram incontáveis, né, audiências em Secretaria de Educação, em Prefeitura, em Ministério Público, né, defendendo o servidor público em processo administrativo disciplinar por suposto abandono de cargo. Felizmente, nesse período que estamos, né, fazendo a assessoria jurídica do município de Maxaranguape, a educação especificamente, aquelas pessoas que foram processadas administrativamente, que foram perseguidas e que vieram buscar a nossa assistência, nenhuma delas foi exonerada por parte da administração. Pode depois ter se aposentado, porque preencheu os requisitos de aposentadoria e quis o desligamento, mas ninguém assim teve uma decisão administrativa, né, que o prejudicasse e que exonerasse o servidor por um suposto abandono de cargo. Isso, né, graças ao nosso trabalho também não aconteceu. Gente, nós estamos conversando aqui com o doutor Francinaldo Barbosa, falando sobre a atuação da assessoria jurídica na educação de Maxaranguape, né? Então, vocês que nos acompanham através da 87 FMs em Maracajaú, Rio do Fogo, a região aí do município de Maxaranguape, nosso muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. E vocês também que acompanham pelas redes sociais, YouTube, TV Web, e o Instagram do Sinta Regional do Ceará-Mirim. A todos vocês um nosso bom dia, um nosso grande abraço a vocês. E aí, ele está fazendo aqui uma análise como foi todo um trabalho no município de Maxaranguape, né, da assessoria jurídica, junto ao Sinta Regional do Ceará-Mirim, e a ação dele
a função dele como um prestador de serviço jurídico, está colocando aí as dificuldades, as conquistas, né? A batalha que travou no município continua travando, porque nem todas as coisas foram resolvidas e, mesmo assim, ele está explorando aqui esta situação. O Francinaldo, tem essa questão das assembleias. Você tem participado sempre das assembleias lá do município? Você falou agora sobre as audiências, nesse acompanhamento, até essa questão de processo administrativo disciplinar, que quando chega até um servidor, isso causa Um temor, um temor né? muito grande, e o sindicato faz de tudo para tentar reverter isto. Você fez uma análise até que resolveu, parabéns por ter conseguido resolver isto, mas e as assembleias municipais, você sempre tem participado? Há no município de Maxaranguape um centro de idosos, Maria Brasileira. Maria Brasileira, né? É geralmente lá, ultimamente, onde tem sido as assembleias do sindicato, que já aconteceram também em escolas da rede pública naquele município. Sempre que o sindicato me convida, né, eu vou, me faço presente, né, para dar uma satisfação do meu trabalho e para ouvir também as demandas dos servidores. Às vezes eles trazem novidades, né? Outras demandas de direitos que não estão sendo cumpridos, não estão sendo observados, e a gente trata de encaminhar essas demandas. Uma demanda importante que eu não posso deixar aqui de citar é aquela que diz respeito à reserva de 1/3 da jornada do professor, né? Professor que está em sala de aula, é para esse professor, né? Tem direito a que pelo menos 1/3 de sua jornada de trabalho seja dedicada às atividades extraclasse, de planejamento, de formação, de avaliação, né? Não havia essa garantia no município de Maxaranguape. O plano de carreira do magistério, expressamente, ele determinava uma quantidade menor de tempo, que se confrontava com a lei do piso, que veio depois e que, assim, de uma maneira planificada, né, como se fala juridicamente, estabeleceu aquela quantidade mínima, né? É bom se ater a isso. O terço da jornada para as atividades extraclasse é a porcentagem mínima, é a porção mínima da jornada do professor para as atividades extraclasse, estabelecido na lei geral, que é a lei do piso, a lei federal 11.738/2008. Então, aquele texto que se estabelece ali é o mínimo, né? Sendo um pouco radical agora. Se um prefeito, né, pautando-se pelo interesse local, né, daquela região, daquele município, né, entende que os professores necessitem de 50% de sua jornada de trabalho para as atividades extraclasse, ele pode mandar o projeto à Câmara, né? Não vai ter empecilho na lei federal, porque o que a lei federal prevê é um tempo mínimo, né? Abaixo daquilo é que não pode, né? Mas acima, o gestor, né, baseado no interesse local de sua comunidade, de sua região, ele pode, por exemplo, criar uma lei concedendo um tempo maior para o planejamento. É bom que as pessoas fiquem atentas a essa reflexão, né? Agora, um ponto positivo que havia no plano de carreira de Maxaranguape, dos trabalhadores de educação, os professores em particular, era a previsão da hora-aula, né? E depois, com alterações legislativas na Câmara, isso já recentemente, foi convertido a hora-aula em hora-relógio, né? Então, a categoria ela precisa estar atenta a todos os projetos de lei que a Prefeitura manda para a Câmara e que diz respeito ao magistério, porque é no palco da Câmara que
os direitos dos servidores municipais vão ser decididos. Então, o sindicato precisa de um acompanhamento da pauta da Câmara, né? Porque depois que a lei é aprovada, aí fica difícil mudar, né? Como aconteceu nesse caso aí, né? Um retrocesso, porque a hora aula é aquilo que o sindicato defende, né? A hora relógio foi uma tese levantada tempos atrás pelo Ministério Público e que a Justiça, em parte, abraçou, né? Mas aqui em Ceará-Mirim, por exemplo, né, ganhamos uma ação coletiva, né? Eu citei esse direito na última vinda que estive aqui, né? Houve idas e vindas, portarias da Secretaria de Educação, mudando de hora-aula para hora-relógio, né? Tentativa de comprar o direito do professor com uma parcela salarial pelo seu dia de planejamento, aqui não prosperou, né? Lá em Maxaranguape houve essa alteração legislativa no plano, né? Mas durante muito tempo, é um processo de 2015, durante muito tempo, graças a esse processo judicial coletivo, vigorou o direito do professor em Maxaranguape, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o que pensa também o sindicato, de como deve ser, na prática, a garantia desse direito. Agora, depois da alteração legislativa, aí passa a valer o que diz a lei, né? Que a lei nova, ela se sobrepõe àquilo que foi julgado, que fica, né, no passado, né? Agora, uma outra questão, por isso eu citei essa ação coletiva, da jornada, de reservar um terço da jornada para as horas extraclasse dos professores, é que nessa ação também, por conta de descumprimento de decisões judiciais, o município ele foi condenado a pagar uma indenização ao sindicato, uma indenização gorda, pelo menos gorda na minha opinião, né? No valor de R$40 mil. Esse processo correu, tramitou, né? Usar uma palavra mais adequada, se encerrou e agora está na fila de pagamento. O precatório do sindicato, eu ontem estava em Extremóis e trouxe essa documentação para cá, né? O precatório do sindicato é o número 8.288/2024. Ele está, no momento, na 83ª posição, na fila de precatórios do Tribunal de Justiça, para o sindicato, né? Trouxe 2 documentos aqui. O documento, o protocolo, que diz o número do processo, né? Com o nome do sindicato e de seu advogado, e num outro documento mais restrito, no qual não aparece o nome das pessoas, mas aparece apenas o número do processo. Aí podemos localizar sua posição na fila de pagamento, a 83, né? Quer dizer, só tem 82 pessoas na frente, né? E também o valor atualizado, que no momento aqui está em R$ 64.437,96. Então, isso aqui é um recurso que futuramente o sindicato vai receber, fruto do trabalho de sua assessoria jurídica. E naquele município, com certeza, vai ajudar a categoria com a sua organização sindical, né? Isso naquilo que a categoria decidir o que é melhor para si, né? Então, queria aproveitar aqui para falando das assembleias e também chegar nesse ponto dessa ação coletiva que gerou esse fruto. Como o tempo vai passando, eu vou aqui seguindo em frente no que tenho para expor, né? Em Maxaranguape, a gente sempre teve uma visita periódica, além de participação nessas audiências que eu já citei aqui, Secretaria de Educação, Prefeitura, Assembleia. Houve uma ocasião, né, em que nós passamos nas escolas do município, né?
fazendo reuniões por local de trabalho e dando uma devolutiva nominal. Como assim? A gente assinalava o nome das pessoas daquela escola e das redondezas que tinham ações conosco, ia até o local de trabalho, fazia uma chamada, né, como o professor faz no início da aula, a pessoa se apresentava e a gente dava uma satisfação, né? Então, tivemos toda uma iniciativa, não é qualquer profissional que sai de uma capital, vai para um interior distante, dá uma satisfação como essa de seu trabalho, né? Muitas vezes é o profissional que sai de seu município interiorano e vai até a capital, onde o advogado está sediado, né? Mas a gente tem essa iniciativa de procurar as pessoas nos seus próprios locais de trabalho, nos interiores, onde elas moram, né? Então, a gente teve, sim, essa devolutiva, e as devolutivas também são muito dadas hoje, né? Passando mais de uma década de trabalho, pelas redes sociais, né? Eu sinto que as pessoas preferem, né, uma troca de mensagem por uma rede social que, em parte, resolve, né? Se for uma informação curta, objetiva, com certeza a rede social vai resolver, né? Para outras discussões mais profundas, mais complexas, é bom ou uma ligação telefônica para quem já tem processo, ou uma visita presencial, né? Seja daqui de Ceará-Mirim a Maxaranguape ou vice-versa, né? Como o tempo está se esgotando, eu gostaria de retomar aqui 2 pontos que eu disse que retomaria durante a entrevista, que são as ações do magistério e os atrasados de 2016. Né? Sobre as ações do magistério, houve 3 cenários. Né? Como são muitos julgadores, principalmente quando o processo sai de Extremóis, que é quem julga primeiramente os processos de Maxaranguape, sai do Fórum de Extremóis, vai para o Tribunal de Justiça em Natal. O Tribunal de Justiça em Natal é um colegiado, né, formado por grupos de 3 desembargadores. São vários grupos, e os processos podem ser distribuídos para mais de um desses grupos, e esses subgrupos de desembargadores, de magistrados, ter entendimentos diferentes, né, sobre o direito dos professores. Então, houve aqueles casos, são casos mais restritos esses, em que o professor ganhou o piso integral de 40 horas, mesmo trabalhando uma jornada menor, né, porque a lei do piso, ela permitia essa interpretação, que não é uma interpretação majoritária, mas alguns magistrados abraçaram. Em que sentido? Que o professor merece receber o piso integral, aquele que não recebe o piso, mesmo trabalhando uma jornada proporcionalmente menor. Né? Teve pessoas que receberam esse direito. Teve outras pessoas que ficaram numa situação ainda melhor, quer dizer, né? Porque elas receberam o piso integral, pelo menos é o que está no papel, por enquanto. Elas receberam o piso integral e, acima do piso, como um plus, outros acréscimos que foram enxergados no plano de carreira do magistério de Maxaranguape, né? Então, esse foi um segundo cenário, um cenário mais vantajoso. Agora, infelizmente, para o último grupo de pessoas que chegou, que procurou essa ação do magistério, aí já houve um terceiro entendimento, esse desfavorável, e é aquele que manda aplicar a proporcionalidade. Então, pela justiça, né, ficou estreito. Foi por isso que agora é importante citar aqui a relevância da luta, né? Porque se na justiça ficou estreito, porque manda aplicar a proporcionalidade, né? E em Maxaranguape as pessoas trabalham 30 horas. Né? No Outrabanda, a luta que aconteceu esse ano, ela foi muito importante, porque garantiu o piso integral, tanto é que foram pagos as parcelas salariais, estão no contra-cheque,
certo? O piso integral, e os trabalhadores laborando 30 horas semanais, ou seja, eles conseguiram politicamente o piso integral, mesmo trabalhando uma jornada proporcionalmente menor, coisa que a justiça não ia conceder. Então, veja você que a justiça ela tem sua limitação, e a luta política pode concretizar aquilo que são as reivindicações da categoria, né? Agora, sobre os atrasados de 16. Os atrasados de 16, em Maxaranguape, né, teve um tempo, meses que passaram, com muitos pagamentos. Infelizmente, esses pagamentos, eles não continuaram. Como é que funciona? Sendo bem didático, bem objetivo, bem direto. Tem uma tramitação processual. Primeiramente, teve o processo coletivo 2016 até 2018. Depois, as pessoas começaram a entrar individualmente, quando se avaliou em assembleia que a prefeitura não ia pagar, porque fazia acordo por cima de acordo e não pagava. Tanto é que ainda hoje não pagou na totalidade esses salários atrasados de 2016, certo? Então, teve o processo coletivo, garantiu uma parte dos salários. Vieram as iniciativas individuais. Essas iniciativas últimas já é para debater o valor que você tem a receber, né? O direito já foi conquistado na ação coletiva, agora o que se debate é o valor. Então, tem um passo a passo, uma tramitação, uma movimentação processual, até chegar àquele momento em que a justiça propriamente dita, ela faz a cobrança em si, à prefeitura, manda um comunicado, isso tudo é eletronicamente, certo? Manda um comunicado, a prefeitura recebe, ela tem o prazo de 60 dias para pagar depois do comunicado. No ano de 2023, ano passado, o fórum emitiu uma listagem que está aqui comigo, a listagem de Maxaranguape, certo? Essa listagem com 156 nomes. O que foi que nós reparamos? Foram sendo pagos. O que foi que nós notamos? A partir da posição 50 até a posição da posição 50 até a posição 151. Todos são da educação, um atrás do outro, né? Isso facilita o nosso trabalho no fórum, porque a gente chega para os representantes da Justiça e diz, ó, todos os próximos pagamentos são nossos aqui, então a gente quer agilizar. O que foi que aconteceu? A Prefeitura recebeu os comunicados para pagar ainda no ano de 2023 e não pagou, né? Teve uma servidora que ligou, né, teimando, dizendo que o secretário ele não tinha recebido a cobrança da Justiça, né? Primeiramente, quem recebe a cobrança é o procurador ou a procuradora eletronicamente. Então, eu tirei do processo dela um documento que comprova que a procuradora recebeu o comunicado da Justiça para pagamento, passou os 60 dias e não pagou. Aí a pessoa se desculpou, uma servidora temporária, né? Mas, apesar de não ter sido pago, a gente continua indo lá toda semana no fórum. Foi por isso que eu aceitei também, de pronto, esse convite aqui. Eu sei que o tempo está acabando, mas segunda-feira, não foi segunda-feira agora, não, segunda-feira da semana anterior, né? Eu tive no fórum, falei diretamente com o responsável pelos pagamentos, com quem eu trato, né, periodicamente. As pessoas sabem até o nome dele, mas eu prefiro não dizer aqui, né? E o grande cerne é o seguinte: se o fórum e pode fazer, bloquear, só para terminar, estou concluindo, se o fórum bloquear, pode continuar falando. Se o fórum bloquear o dinheiro na conta da prefeitura, todo esse dinheiro, o que é que pode acontecer? A prefeitura não ter recursos para outras responsabilidades, obras, fornecedores e a própria folha de pagamento mensal.
Então, eu contra-argumentei com o responsável que muitos desses pagamentos, que são os pagamentos daqueles temporários que não votam no sindicato, não são associados, mas que o sindicato também abraçou na defesa pelos seus salários, né? E que muitos desses temporários, na época, recebiam um salário mínimo ou algo a mais, não tem uma grande quantia a receber. Então, tentei sensibilizar o funcionário do fórum nesse sentido, né? O juiz responsável está assumindo 4 varas no momento, por conta das férias de outros magistrados, certo? Tanto é que não é ele que trata diretamente, às vezes é uma assessora para cuidar de uma ação do magistério, às vezes é o diretor de secretaria para cuidar dos pagamentos, mas tenho certeza que nós estamos acompanhando. E aqui, para terminar a minha fala, uma notícia boa. Cerca de 10 pessoas de Maxaranguape, algumas sabem quem são e ficam me ligando sempre, outras nem sabem ainda. Já estão com seu pagamento na conta da Justiça. Não só com seu pagamento, mas também com os dados bancários que nós já agilizamos. E já faz algumas semanas, já faz mais de mês, que periodicamente vamos ao fórum pedir que faça tão somente a transferência da conta do fórum para a conta das pessoas interessadas. E a lista de Maxaranguape, ela tem prioridade no nosso trabalho. Por quê? Um critério objetivo. Em Maxaranguape, a faixa salarial é menor que no outro município, também que tem suas ações no Fórum de Extremóis. 2 municípios têm suas ações no Fórum de Extremóis, Maxaranguape e um outro, certo? Nós temos ações nos 2 municípios, com pagamento a receber. Só que no outro município, a faixa salarial do professor ela é bem maior que Maxaranguape, né? Os pagamentos de Maxaranguape são valores menores. E temos muitos mesmo processos para transferência de dinheiro. Se somar os 2 municípios, são quase 50. Né? Para a gente aqui nessa pequena região é muito. Né? Então, pedimos que os processos de Maxaranguape tenham preferência na transferência dos pagamentos, que já estão lá. Se ele cuidar hoje, o pagamento cai amanhã, que é dia útil, amanhã é quinta-feira. Né? Então, alguns estão lá desde abril, de maio, esperando só essa providência. E aí eu peço também um pouco da paciência de vocês, porque não depende diretamente da gente, a gente do sindicato do advogado. O que eu posso fazer é o que fiz. Separei a relação de todos os processos com pagamentos, com dados bancários e pedi para o fórum transferir. A resposta é que nas próximas semanas será feita a transferência. Aí as pessoas acompanham na sua conta bancária, no seu extrato, o dinheiro que cai. Certo? Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela atenção e desculpe demorar a conclusão. Não, Francinaldo, a gente agradece aí pela sua participação, mas tenho 2 perguntas aqui para a gente ver com você. Gente, nós estamos conversando com o doutor Francinaldo Barbosa, assessor jurídico do Simples Regional de Ceramiri, que está fazendo uma explanação sobre a atuação do seu trabalho da educação no município de Maxaranguape. Francinaldo, aqui, bem para a gente ir finalmente no nosso programa, eu tenho uma ação do município sobre a diferença do Fundef. Essa ação, como é que anda? Era o único município da regional de Ceramiri que tinha ganho esse dinheiro, se não me falha a memória, mas esse dinheiro parece que nunca chegou nas contas das pessoas. E depois teria só uma pergunta para você fazer uma análise. Mas eu queria que você respondesse essa questão. Por que o município não pagou, não chegou até o salário do pessoal? Em primeiro lugar, o seguinte, é bom que as pessoas tenham a informação de que essas diferenças do antigo Fundef foram fruto de ações de municípios e de estados contra a União, sob a alegação de que a União, o governo federal, para me comunicar melhor com vocês, durante certo intervalo de tempo, de anos, passou um valor a menor.
Então, estados e municípios teriam uma diferença a cobrar. E cobraram na justiça, alguns ganharam, outros não. Certo? Então, a primeira informação é essa. Não foi uma ação diretamente de nenhum sindicato. Foi a ação de municípios, de estados, que receberam um dinheiro a menor do Fundef e entraram contra a União para cobrar as diferenças. Essa é a primeira informação. A segunda informação, quando, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Norte recebeu seu precatório do antigo Fundef, né, o Sindicato Representativo da Educação tomou as medidas para que a categoria recebesse o seu rateio. Aqui em Maxaranguape, foi o único município da região que teve êxito, né? Elmo Marinho não teve, Extremóis não teve, seus processos já foram arquivados. Pureza e Ceará-Mirim tem processos, mas que anda também para o arquivamento, sem ganho de causa. Não é toda a causa que se ganha na justiça, não é todo advogado que ganha suas causas na justiça. Mas o município de Maxaranguape aqui ganhou, né? Até numa reunião virtual, uma diretora me perguntou o número do processo e eu disse, é um processo que tramita na 5ª Vara da Justiça Federal, 000-515372-2011, 405-8400, né? O município ganhou a ação, certo? Mas não deu seguimento à cobrança das diferenças. Eu, como tenho boa memória, recordo também que, numa outra ocasião, essa presencial, na Prefeitura de Maxaranguape, eu repassei o número desse processo para a procuradora que, no momento, representava o município, né? Ela não sabia da existência dessa ação. Então, a ação, didaticamente, ela tem 2 fases fundamentais. Uma primeira fase, para dizer se você tem direito ou não, nesse caso o município teve, e a segunda fase para quantificar em dinheiro o valor desse direito. É 1 milhão, é 2 milhões, é 500 mil, certo? E depois receber via precatório. Então, o município de Maxaranguape, ele precisa desarquivar o processo, ele precisa apresentar sua planilha de valores, o que entende devido pelo seu retroativo do antigo Fundef, certo? Esperar a homologação do juiz e receber o pagamento. Quando o pagamento estiver para ser recebido, aí é que o sindicato toma suas medidas para garantir o rateio dos professores. Mas uma informação, né, como o direito ele é complexo, essa situação ela já teve uma atualização, porque foi criada uma lei federal que garante o rateio independente de medida judicial. Então, aquele município que recebeu dinheiro de ação judicial do antigo Fundef, ele tem que fazer o rateio. E ele tem que fazer o rateio a partir de uma lei local sua, municipal, para disciplinar o rateio. Quem vai receber, quanto vai receber desse rateio. Certo? E se não fizer essa lei municipal, o ente público ele sofre as penalidades previstas na própria lei federal que disciplina o assunto, né? Notadamente, as transferências que o município recebe, algumas delas vão ficar prejudicadas se ele receber o precatório do Fundef e não fizer a lei local para garantir o rateio, né? Aí algumas transferências vão ficar prejudicadas para o município, é o que tem na lei federal, né, mais recente, né? Agora, veja só, primeiramente, o município tem que desarquivar seu processo, tem que apresentar sua planilha e esperar a homologação. Quando receber o dinheiro, aí ele cria a lei para fazer o rateio. A parte do município fica com o município. E o rateio é para os professores que trabalharam na época, de acordo com sua carga horária,
de acordo, né, com os anos de serviço que tiveram no período. Certo? Ok. Última pergunta aqui do programa. Você sabe muito bem que houve uma eleição do núcleo e a chapa 2 venceu o processo. E tá lá tem um dos pontos da chapa 2 no programa que a nova direção vai utilizar os serviços advocatícios da Regional de Ceará-Mirim, né? O que você poderia dizer sobre essa decisão deles aí, de estar no programa deles? O que você espera dessa nova direção? Olhe, o que eu tenho a dizer sobre essa pergunta, né, é que o Estatuto do Sindicato deve ser observado, né? O Estatuto do Sindicato, ele é muito importante, porque sua observância vai dizer se existe ou não autonomia sindical naquela entidade, né? A autonomia sindical é um princípio de direito coletivo do trabalho, não só previsto na Constituição Federal, mas no próprio direito internacional, nas convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da ONU, né? Tem a Convenção 87ª, que prescreve o princípio da liberdade sindical, que é o direito de criar sindicatos e de se filiar a eles ou não. A Convenção 98ª, por sua vez, coroa o princípio da autonomia sindical, que é um desdobramento da liberdade sindical, né? E essa autonomia, ela está no respeito dos estatutos sociais dos sindicatos, né? E o Estatuto Social do SINT diz que é uma competência da Assembleia, né, a admissão ou despedida de seus prestadores de serviço, né? Então, eu acredito que isso deva ser levado à Assembleia do Sindicato, né? Porque a eleição sindical ela serviu para escolher a nova diretoria do sindicato. Agora, quem presta serviço no sindicato, se vai ou não permanecer, a isso compete pelo Estatuto a Assembleia decidir. Não é uma decisão de diretoria, né? Mas, desde já, eu quero dizer aqui, né, que vamos continuar o nosso trabalho de prestação de serviço jurídico no município de Maxaranguape, né? Como qualquer advogado pode prestar serviço para os servidores, né, que passem uma procuração. Nem todos os servidores têm ações com os advogados do sindicato. Eu não sou o único advogado do sindicato nessa região. Existem outros advogados que também são do sindicato e que também atuam nessa região. É importante dizer isso. Agora, aquelas pessoas no município de Maxaranguape que buscaram nossa assistência, continuarão com essa assistência até o final de seus processos. E outra coisa importante também a ser mencionada, os processos coletivos que existiam da gestão anterior, todos foram encaminhados, todos foram executados, né? A exemplo dessa ação que eu mencionei aqui, mostrei o precatório, disse o número dele, né, de uma multa que o sindicato tem para resolver, para receber. Essa foi uma das ações coletivas que se ganhou, né? Teve as ações coletivas pelo pagamento salarial, que também se ganhou, né? E que agora as pessoas já estão recebendo, né? Quero deixar claro aqui que, né, às vezes as pessoas ficam angustiadas porque fulano, cicrano, beltrano na sua escola recebeu o pagamento e só você não recebeu. É que na justiça os pagamentos eles são, entre aspas, pingados, né? Não é como uma folha de pagamento que no final do mês todo mundo recebe, né? Cria-se uma fila e as pessoas vão recebendo. O município muitas vezes se compromete a passar um dinheiro para o fórum e o fórum vai abater na fila. Quando o município para de repassar o dinheiro,
o fórum não tem como pagar. Né? E o dinheiro também não sai aqui do sindicato, nem tampouco do advogado. Muito pelo contrário, o advogado também espera receber a parte dele. Certo? Então, essas pessoas que têm ações conosco vão receber seus pagamentos. Né? Isso nós podemos garantir. Mas a data é com a Justiça. Certo? Então, continuaremos com nossas ações e esperaremos também a decisão da Assembleia. É isso. Ok, Francinaldo, muito obrigado aqui pela presença. O podcast agradece a sua presença e essa explanação aos sócios e os trabalhadores em educação do município de Massaranguape. Quem quiser assistir novamente esse programa, vai estar nas redes sociais, certo? Vocês vejam aí que teve muitas notícias importantes para a categoria. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois aqui ao doutor Francinaldo pela presença. Agradecer aqueles e aquelas que estiveram aqui presentes conosco, o Márcio Roberto, Genilson, professor Irã Costa, né, Zé Farias, bom dia Zé Farias, Fernando Jussier, Ana Maria, Núbia Maria, né, Ana Micaele, pessoal aí que acompanhou através da 87 FM, o YouTube e TV Web, muito obrigado aí pela audiência e na próxima quarta-feira estaremos aqui, nosso bate-papo semanal. Então, muito obrigado a todos e um bom dia. Bom